Olá, mais uma vez obrigado por estar nos acompanhando. Hoje o vídeo é de um delicioso risoto de camarão. O que nós vamos precisar então para esse prato? Fundo de camarão, arroz carnaroli, que é um arroz italiano, que é mais resistente à mordida, um grão um pouco mais duro, o camarão, cebola, alho, queijo parmesão, sal e pimenta. Vamos lá então aos cortes. Começando com a cebola. Cebola já tirei a parte da casca, parti ao meio. Vou fazer alguns cortes na lateral da cebola. Colocar a cebola sobre a bancada. E com a faca de pé, mais alguns cortes. Viramos e aí nós temos pequenos cubos de cebola. Chegando no finalzinho, viramos a cebola novamente, mais alguns cortes. E assim nós temos cortes pequenos de cebola. Vamos repetir a outra metade, cortes em cubos pequenos. Vamos deixar reservado. Vamos proceder com o corte do alho. O alho também já está descascado. Com a ajuda da faca, eu faço uma incisão, que nós chamamos na gastronomia de claquê, que é uma leve amassada no alho. E aí, também com a faca no formato de guilhotina, que é a faca que não sai da bancada, fizemos cortes para deixar o alho em cubos pequenos. Vamos levar então em uma panela, vamos aquecer um pouco de azeite de oliva e vamos começar o procedimento do refogado. Primeiramente começando com a cebola, que a cebola tem mais água, então ela demora um pouco mais para caramelizar, e assim que ela atingir a cor, vamos entrar então com o alho, que é o processo um pouco mais rápido. Aqui nós estamos preparando então um risoto de camarão. Cebola, refogar. Na panela nós temos azeite de oliva e a cebola. Vamos dar uma mexida. Só suar a cebola sem que ela ganhe cor. Risoto é um prato da cozinha italiana. Na Itália é servido como o primeiro prato, logo depois das entradas é servido esse prato. Aqui no Brasil ganha uma diversidade muito grande de sabores por conta da nossa biodiversidade. Se faz risoto hoje de diversos produtos, inclusive do pequi, que é um fruto excelente do cerrado. Para se fazer um risoto eu preciso de 3 tipos de arroz: arbóreo, carnaroli ou então o vialone. Tudo que não é feito com esse tipo de arroz nós chamamos de arroz de pato, arroz de camarão e assim por diante. Eu já consigo sentir o aroma da cebola e ela também deu uma mudada de cor, da cor translúcida para uma cor um pouco mais leitosa, então eu posso já inserir o alho. Mais alguns instantes, lembrando que o risoto, dependendo do tipo de arroz, ele leva de 18 a 22 minutos. O arroz, quanto mais duro, mais resistente à mordida, num grão mais duro, ele tem um rendimento um pouco maior, né? Procure usar sempre o arroz italiano. É o momento de incorporar o arroz. O arroz que eu falei para vocês, esse arroz um pouco mais arredondado, e para o arroz de risoto, então não se deve lavar o arroz, tá? Se coloca porque vai ter um desprendimento do amido, que é que vai dar toda aquela cremosidade importante. Vou incorporar o arroz, vou misturar para fazer o que nós conhecemos de pérola do arroz. Trabalhar bem ele aqui, vou aumentar um pouquinho o fogo. Logo em seguida eu vou juntar o vinho. O vinho é de suma importância, a utilização de vinho de boa qualidade. Procure não usar
aquele vinho que você não beberia. Use sempre o vinho que você vai beber ou então que vai acompanhar o prato depois. Eu estou utilizando aqui um vinho chileno Chardonnay. Vou colocar o vinho, deixar evaporar e na sequência eu já vou entrar com o nosso fundo de camarão. Deixar evaporar. E você vai observar que eu vou colocar sempre fundo aos poucos. Por quê? A ideia é deixar o arroz mais próximo um do outro, para que com o atrito ele possa desprender com mais facilidade o amido. Evaporando, eu vou entrando com o caldo aos poucos. Aqui eu já estou entrando direto. Existe um preparo, um pré-preparo do arroz, que eu vou ensinar nos próximos vídeos, que a gente não coloca o fundo no início. A gente coloca uma base neutra. Então vou mexendo sempre, né? Que o risoto ele precisa ter esse movimento para que haja o desprendimento do amido. E esse amido que vai dar toda aquela cremosidade. Esse risoto, observem que ele já tem uma certa cremosidade, importante, um arroz de boa qualidade. Evaporou todo aquele líquido, é o momento de eu colocar mais uma concha. Trabalhando aqui com o arroz, enquanto eu vou diminuir um pouquinho o fogo. Enquanto isso, nós vamos trabalhar, fazer um elemento decorativo para esse risoto, que é uma telinha de parmesão. Aqui eu tenho uma assadeira, um tapete de silicone, e eu vou fazer então pequenas telhas de parmesão, que consiste em quê? Em cima do tapetezinho fazer pequenas tirinhas de parmesão. Cuidado para não colocar muito parmesão, porque essa telha vai ficar muito chapada, né? Vai ficar um disco, e eu não quero, eu quero que ela fique meio vazada. Esse parmesão eu ralei há pouco, no ralo fino, porém no sentido do comprimento. Vou dar mais uma mexida aqui. Risoto, então, é um prato que você faz e já serve. Não é um prato que a gente faz e deixa ele pronto, né? A gente já faz e já serve. Vou colocar então as minhas telinhas no forno. Essa telha no forno eu preciso ficar atento, ela leva mais ou menos uns 5 minutinhos, dependendo da potência do forno. Então eu preciso sempre olhar, né? Porque senão ele queima. O queijo parmesão queimando, ele fica com uma nota mais amarga, que não me interessa. O que eu vou fazer então? Vou aquecer uma frigideira. Aqui nós temos o camarão já descascado. Com as cascas desse camarão eu fiz o fundo. O que nós vamos utilizar aqui? Um pouco de sal, um pouco de pimenta sempre moidinha na hora. Pode ser a pimenta do reino ou então a pimenta branca. E um fiozinho de azeite de oliva. Evite usar elementos ácidos, tá? Como limão. O limão ajuda a potencializar o processo de cocção. Aqui na frigideira, um fio de azeite. E dependendo da quantidade do camarão, se eu tiver uma quantidade muito grande, eu não devo colocar todo o camarão de uma vez só. Então, dica para o camarão ficar macio e não perder volume. Frigideira bem quente, bem aquecida, e colocar camarão aos poucos. O risoto, quando é utilizado o arroz italiano, para cada 1 quilo ele tem um rendimento de 10 porções, ou seja, atende muito bem 10 pessoas. Aqui bem quente, eu vou colocar camarão aos poucos. Aquele azeite que eu coloquei inicialmente faz com que o camarão sele mais rápido e não grude na frigideira. Eu não preciso cozinhar demais o camarão, ele já está no ponto que eu já posso vir a retirar na sequência, e vou colocar os meus camarões selados aqui.
Ok? Vou fazer a segunda parte do camarão. Meu risoto aqui mexendo, vou colocar um pouco mais de fundo. Aqui eu estou fazendo os dois processos juntos, mas se você pode fazer o camarão primeiro, reservar para ficar com um pouco mais de calma, e aí tocar aqui o processo do risoto. Ó, observem que eu não tenho líquido e o camarão já começou aquela cor coral, a cor que nos interessa. Tá? Tirei, estou reservando o camarão. Aqui nós temos uma frigideira que eu acho super interessante você aproveitar esse fundo da frigideira. Eu liguei o fogo novamente e vou colocar uma concha. Então eu vou desprender todos os sabores do meu fundo e eu vou utilizar, assim que esse risoto pedir mais fundo, esse caldo aqui. As nossas telinhas estão prontas, eu vou deixar esfriar. Esse aqui já cumpriu o seu papel. Vou colocar mais esse fundo aqui. Agora é o momento que eu vou colocar o sal e um pouco de pimenta. Aqui para dar uma notinha um pouco mais sofisticada, uma colherada de mostarda Dijon. Mostarda Dijon, que vai dar uma nota um pouco mais sofisticada ao nosso risoto. Mexendo. Vou baixar um pouquinho o fogo para ensinar um truque bem interessante para vocês. Aqui nós temos um prato fundo de risoto, né? E o risoto ele precisa ser servido bem quente. O que nós vamos fazer? Eu vou no forno que eu estava fazendo as telinhas de parmesão aquecer os pratos. Então eu vou aquecer os pratos mais ou menos a 50 graus para que a gente possa segurar o prato com a mão. Vou misturar aqui o meu arroz, trabalhando em movimento. Vou colocar no finalzinho cebolinha picada, pode ser uma erva da sua preferência. Aqui no caso hoje vai ser a cebolinha, pode ser salsinha, pode ser tomilho, a erva da sua preferência. Lembrando também que o nosso caldo, né, o caldo que nós estamos utilizando, aqui no nosso caldo eu já usei as ervas aromáticas e já usei tomilho também. Tomar cuidado para não sobrecarregar demais. O nosso risoto, o risoto clássico italiano, ele não vai o creme de leite fresco, a nata. É sempre finalizado com manteiga bem gelada e o queijo parmesão ralado. Nós aqui no Brasil, nós gostamos do nosso arroz um pouquinho mais cozido, passado, né? Na Itália, o arroz é servido bem mais al dente. Aqui já tem mudado bastante, hoje nós vamos servir um arroz mais al dente. E por isso que o arroz Carnaroli, essa é a marca que nós usamos hoje, ele ajuda bastante esse processo. Aqui vamos mexer, eu vou experimentar esse ponto de dureza do arroz e aí nós vamos ajustando com um pouco mais de caldo ou paramos se ele já estiver ok. O camarão ele entra só no finalzinho porque ele já está selado. Se você for fazer colocar o camarão cru, pode ser colocado também. Eu não aconselho porque a possibilidade de passar mais esse camarão caso o arroz não esteja al dente é maior. O camarão fica cozido e emborrachado. Vou experimentar o arroz para ver se ele está al dente, para ver se ele está bom de sal e pimenta. E aqui é o momento de fazer as devidas correções. Ainda está bem al dente, colocar um pouco mais de caldo. A nossa telha de parmesão, com esse tapete, ela tende a soltar. Ela tende a soltar, ficar uma telinha. Nós vamos colocar agora aqui na sequência. Eu vou já reservar esse fundo, que sobrou eu vou congelar. Vou colocar o camarão.
Vou colocar a salsinha, o parmesão e finalizar com a manteiga. A manteiga ela entra sempre no final, gelada, para dar brilho. Ela vai dar brilho a essa nossa preparação. Risoto, então, é um prato simples de ser feito, que tem que seguir algumas técnicas. Bom vinho, bom arroz, movimento mecânico para desprender o amido e ficar cremoso. E, claro, o ingrediente que vai dar sabor. No nosso caso aqui hoje é o camarão. Parmesão ralado na hora. Deixar incorporar e agregar a manteiga. Caso ele fique muito duro pelo processo de evaporação, a gente pode corrigir com um pouco mais de caldo, de fundo, né? Então, os convidados já em casa, sentadinhos, você está finalizando o seu risoto e aí montamos e servimos. Colocar manteiga gelada. Incorporar toda a manteiga. Bastante camarão. Uma porção. Vamos vir aqui com a telha de parmesão. E aqui está um clássico da cozinha italiana, risoto de camarão com uma telha de parmesão. Espero que tenham gostado do vídeo, espero vê-los nos próximos. Até mais!